Mas tem os outros eventos que é à noite, 7 da noite. E é legal a cantata. E a explicação também que eles fazem do evangelho, sabe? O pastor, ele foi lá na igreja, acho que o palco, né, dava uma sombra. Aí ele aparecia certinho a cabeça dele e a sombra dele, né? Aí ele falou pro Davi, pisa na minha cabeça na sombra. Aí o menininho foi lá e pisou. Aí ele, doeu em mim? Não, não doeu. Aí ele falou, Antigo Testamento é sombra. A gente merecia, pensa que tudo que a gente faz diante de Deus, o Criador, aí pai e mãe não deixa de castigo quando você faz algo errado. Imagina o tanto de coisa que a gente fez. Se a gente merecia castigo, veio o Filho de Deus e representou o homem. A Deus transferiu nosso pecado para Jesus. Porque se ele paga, aí a gente recebe uma justiça que é dele. E é totalmente diferente, né? Aí ele falou, entendi, porque se a gente merecia essa condenação, quem tomou, que nem a sombra de Davi, não foi a cabeça dele. Mas Jesus toma aquele castigo, aí fala que a gente pode ser purificado. Porque, imagina, é o dilema, né? Como Deus continuaria sendo justo se ele não condenasse quem quebrou a lei? Que juiz que não condena? E aí é lindo que Deus vai lá e ele coloca no único filho. É colocar uma criança para pagar o pecado dos nossos. Os nossos crimes, a nossa lei. Tem um exemplo deles que eu acho muito lindo, que é o do para-raio, né? Ele falou assim, a gente está aqui dentro, mas antes a igreja recebeu um monte de raio, porque não tinha sistema de para-raio. Ele falou assim, quando botou o para-raio, agora parou. Agora o para-raio recebe, vai aterrado, e ninguém sofre com isso. Ninguém estrutura da igreja sofre. Ele falou assim, os nossos pecados mereciam o raio da ira de Deus na nossa cabeça. Ele falou assim, mas ele mandou o nosso para-raio que é Cristo. E agora a gente debaixo dele, a gente não sofre essa descarga elétrica, não sofre essa condenação, porque ele já recebeu o nosso lugar quando ele se entregou na cruz por nós. E ele cumpriu a lei. E tudo isso, eu acho interessante dessa chave Pix. A chave Pix é a fé. Ele fala assim, todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Como é isso que é lindo de Deus, assim, a gente não merecia, a gente merecia receber o raio na cabeça, a gente merecia receber o julgamento, mas ele vendo assim, que a gente não tinha condição nenhuma de arcar com isso, ele dá o único filho dele para poder sofrer por nós. Teve uma que eles usaram, que a igreja, o espaço lá que eles começaram, tava com dívida, né? E aí eu lembro que eles são bem claros, eles colocaram a dívida assim bem grande, 1 milhão. Era 1 milhão que eles tinham que pagar. Que eles receberam por causa da estrutura. E aí a lei foi lá, que as igrejas, né, não precisavam mais pagar por causa daqueles impostos, e ficou acumulando. E aí eles falaram assim, mesma coisa, nossa dívida com Deus, 1 milhão, não tinha como pagar. Só que Cristo cumpriu a lei de Deus. Se a gente não conseguiu cumprir, mas ele cumpriu, aquele que cumpriu, ele pagou o preço da nossa dívida, porque só ele podia pagar. Josué não pode pagar por mim, porque ele pecou também, então outros pecou também, então tipo, não tem como. Aí ele fala, Jesus cumpriu toda a lei. Se ele cumpre a lei, tá ali, a dívida tá paga. Se alguém pagou por você, você não tem mais dívida. Isso que é o amor de Deus, sabe? Que ele sabe, mesmo que a gente faça o bem. Você ficou 80 anos bem. O tribunal, tal pessoa lá foi boa a vida inteira. Mas não vai contar. Vai contar aquele crime. Aquela lei. Por isso que ele faz. Pode ser boa a vida inteira, mas se você faz uma vez só, acabou. Aí, e a única pessoa que esquece é Deus. Porque ele fala na Bíblia, tá ali. Ele fez pecado uma vez só. E já não lembrarei mais do seu pecado. Fala que ele não vai se lembrar. Sabe o que é alguém perdoar? Que é difícil, né? Mas perdoar a ponto de até mesmo não se lembrar, não fazer lembrança, que às vezes perdoa com rancor, né? Mas lembra aquele dia que você fez isso? O perdão? Porque fica na mente, ainda joga na cara. Aí ele fala, não, Deus ele perdoa de uma vez por todas. Porque se ele coloca no filho, ele achou o nosso valor tão grande que ele deu o mais puro, mais santo. O sangue, ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, se puder. Aí ele, não, filho, é necessário que o filho do homem, ele pereça. Porque se o cálice de Deus era a ira amarga, Jesus, ele deu a última gota de sangue dele para purificar a gente. Porque senão seria o nosso sangue, sabe? É a forma que Deus, ele achou. Que é claro, todo o céu testemunhava. Como Deus não vai ser justo agora? Não é ele que deu a lei? E ele falou que quem quebrar a lei, perece eternamente. Aí é pensar, ele consegue satisfazer essa justiça quando ele coloca Filho de Deus na cruz. Por isso que é lindo, né? Aí, independente de igreja, vai muita gente.
Mas é o que une. É o ser humano. É o foco. Aquilo que Jesus nos ensina, a salvação em Jesus Cristo, ela é simples, assim, ela é tão, na verdade é tão simples quanto parece, tá tão acessível quanto a gente imagina. Tá? Porque ele Só- fez, né? Só basta estar aberto pra isso. Verdade. Gente, muito obrigado pelo nome de vocês. Imperial Girl.